Chegamos para comemorar uma vitória da democracia. A Polícia Federal faz uma operação para coibir fake news e cumpre mandados contra ativistas da rede de sustentação bolsonarista. Entre os suspeitos estão o velho da van, o dono da Smart Fit, um deputado do PSL, a líder de um acampamento pró-Bolsonaro, um blogueiro e um humorista, que dessa vez não fez piada. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Eu não tenho medo de nada, não. Isso é ridículo. Eu sou um cidadão que pago meus impostos. Não estou aqui e não que se me prender vai ser a minha honra. Eu vou subir, eu sou artista, eu vou virar aquele artista lá, vai ficar gente na porta da Polícia Federal e dizer que eu não devo nada a ninguém. Enquanto isso, longe ali do chiqueirinho, o presidente Bolsonaro elogia a Polícia Federal por uma apreensão de drogas, mas se cala ante as fake news. Quem falou pelo presidente foram os apoiadores que subiram a hashtag ilegal aos trending topics do Twitter, sem esquecer que ele criticou a imprensa. De novo, mesmo sem a presença de vários veículos por aí. Mas afinal, o que é crime digital na era das fake news? O que pode, o que não pode, o que está previsto em lei? Já já a gente vai saber de tudo isso em detalhes com a doutora Patrícia Peck, que é especialista em direito digital. A Brastemp vira comunista nas redes por tirar o anúncio de um produto que estava num site suspeito de espalhar fake news. Vamos saudar as empresas que lutam pela democracia e entendem a necessidade de se reinventar na pandemia para preservar empregos. E quem é o empresário que criou uma rede de solidariedade na quarentena e já distribuiu mais de 300 mil cestas básicas? Eu sou o Guto Abranches de Clicktube News. De verdade, está entrando no ar. Espalhar boatos e dar informações falsas como se fossem verdadeiras. É o tipo da prática que sempre contaminou o universo da comunicação. Claro, quanto menos responsável o veículo, o comunicador, mais esse tipo de prática se difundia. Repare, um dos principais alicerces do nazismo, já na era Hitler, era exatamente o ministro de propaganda do regime dele, Friedrich Goebbels. O termo fake news, esse já por sua vez, se popularizou nas eleições americanas de 2016. Se lembra? Tudo que questionava o Trump, tudo que era contrário àquilo que ele pensava, ou contrário àquilo que ele gostaria que as pessoas pensassem, tudo que o cutucava, ele classificava como fake news. Às vezes era, mas frequentemente também não era. E aquilo se espalhou. Veio bater aqui no Brasil, depois da eleição de Trump em 2016, e com isso, também por aqui, essas fake news, essas informações falsas destroem reputações, condenam suspeitos sem julgamentos, influenciam decisões de políticos de lá e de cá. Veja, tomar decisões em cima de uma informação inverídica, como isso é perigoso, né? Foi o próprio presidente Bolsonaro quem disse que tem uma rede própria de informações, uma rede particular de informações. O presidente da República não pode ter uma rede particular de informações. Com isso, é claro que há um estímulo a quem joga informações no vento. Tenham vindo de onde tenham vindo. Bom, e se a gente reparar bem, é o mesmo presidente, afinal de contas, do Brasil, né? Presidente do Brasil, que estimula o ódio ao jornalismo profissional. Ou seja, todo o apoio às fake news. Quem é profissional, sério e dedicado. Ah, não. Aí não, porque a gente sabe por quê. Hoje as redes se agitaram com a operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão de computadores e documentos, portanto, de 17 investigados no inquérito das fake news, entre empresários, políticos, militares e blogueiros. Falando em blogueiro, o Alan Santos, sabe aquele que é bastante radical à direita? Ele é conhecido pelas afrontas que faz nas redes a toda e qualquer autoridade, toda e qualquer instituição democraticamente constituída. Pois bem, uma dessas afrontas foi endereçada exatamente ao ministro Alexandre de Moraes, que é o mesmo ministro que assina a operação e o mandado contra
este blogueiro Alan Santos. Aqui, eu, Alan Santos, vou repetir a frase, aí o Alexandre Moraes também pode me pedir para a PF me ouvir. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Alan dos Santos. Vocês querem botar o Abraham na cadeia? Tô aqui, ó. Estou lendo a mesma frase e concordo com ela. Concordo com ela. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A mulher do humorista Reinaldo Bianchi chorou ao acordar com a Polícia Federal dentro da casa dela. Também não é à toa, né? O marido, por sua vez, não fez piada com a situação. Ele foi atacar o Supremo Tribunal Federal. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Eu não tenho medo de nada, não. Isso é ridículo. Eu sou um cidadão que pago meus impostos. Não estou aqui e não que se me prender vai ser a minha honra. Eu vou subir, eu sou artista, eu vou virar aquele artista lá, vou ficar gente na porta da Polícia Federal e tudo, porque eu não devo nada a ninguém. Já o velho da van, o dono da van, o empresário Luciano Hang, fez questão de ir para as redes falar sobre a intimação que ele recebeu. Jamais atentei ou fiz fake news contra o STF. O presidente, que agora já não está mais sendo ouvido ali no chiqueirinho, no cercadinho do Alvorada, por boa parte dos principais veículos de imprensa profissional deste país, pois bem, o presidente usou as redes para os seus pronunciamentos diários. Da Polícia Federal, ele fez um elogio por uma apreensão de drogas. Mas os apoiadores trataram de dar voz a todos que são contra a atuação do STF e usaram o inquérito das fake news para subir a hashtag ilegal e assim criar teses jurídicas e citar fontes, às vezes não, na maioria das vezes, duvidosas para defender seus pontos de vista ao governo e ao presidente. Ah, fake news. Já os adversários políticos de Bolsonaro, desta vez, manifestaram apoio à Polícia Federal e ao ministro, que foi secretário de Segurança Pública no governo tucano em São Paulo. E também se divertiram criando posts bem-humorados para satirizar a situação. Sei não, tá com uma cara de que tem uma Polícia Federal e uma Polícia Federal, não tá não? Bom, a se verificar, né? Eu sei que ao longo do dia todo foi uma batalha jurídica muito intensa, muitas pessoas defendendo que o STF cometeu um atentado à liberdade de expressão, esse é um ponto importante. O que faltou dizer exatamente foi o que, afinal, uns e outros entendem por liberdade de expressão. Atentar contra as instituições com ameaças a juízes? Pode. Agressões à imprensa? Pode. Destruir reputações? Pode. Espalhar curas milagrosas pela rede em plena pandemia do coronavírus? Pode, vendendo curas que, como é que vai se saber se são curas de verdade? E, às vezes, até sabidamente não são. Enfim, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que caracteriza um crime nesse ambiente da internet que é tão controverso e que exige tanta atenção de todo mundo? Pois é, a gente vai procurar saber exatamente o que se passa, exatamente quais são aí as definições acerca desse título, enfim, elemento da comunicação muito em voga hoje em dia, que são as fake news. A gente vai tratar o tema com a doutora Patrícia Peck, que é especialista em direito digital, que vai esclarecer para a gente, se não tudo, muita coisa. Doutora, um grande prazer tê-la aqui no ClickTube News. Há muito tempo não nos falávamos, estou feliz da vida de você estar de volta ao contato comigo. E queria já começar lhe perguntando, seja antes de tudo muitíssimo bem-vinda, queria já começar lhe perguntando, fake news, afinal, é crime? Como? Obrigada, Guto, um prazer estar aqui e também participar dessa temática tão importante para todos, esclarecer o que seria fake news, né? Acho que a gente começa com um assunto, como você bem colocou, né? É crime. Então, a questão é, com toda certeza, você hoje praticar a disseminação de uma informação, uma notícia falsa, deveria ser crime. Eu acho que a resposta mais correta é essa. Mas ainda para o Brasil, né, para nosso universo jurídico, nós não temos um crime específico da prática da fake news. É uma vontade
nos últimos anos, cresceu muito de importância, até em nível internacional, como se vem acompanhando, principalmente nas questões eleitorais, e a maioria dos países tem buscado estratégias para conseguir combater esse tipo de fenômeno que tem acontecido, né? E o que se pode dizer é que o desafio é justamente o que você colocou na sua introdução. Até onde vai a liberdade de expressão, né, de opinião, e começa a prática do ilícito, né? A prática que tem que ser punida e que exige uma fiscalização porque tem o abuso e que gera o dano, e que não é só um dano pequeno, é um dano grande, é um dano coletivo, é um dano social até de tamanho estratosférico, devido ao poder que as mídias hoje geram nesse contexto de internet. Então, aqui no Brasil, se você olhar o nosso Código Penal, você não vai encontrar lá esse artigo específico do crime de disseminar a notícia falsa, né? O fato aí da fake news. Mas a gente tem tratado os casos, às vezes tentando utilizar outros crimes que já existem, uma falsidade ideológica, uma falsidade documental, uma situação de difamação. Resolve o problema? Não resolve. Por isso a importância de se ter uma legislação específica de combate à fake news. Agora, doutora, ao longo da tarde hoje, até por ocasião das operações que foram desencadeadas pela Polícia Federal, foram 29 mandados de busca e apreensão no inquérito que trata exatamente das fake news. A minha intenção aqui com a senhora não é tocar no detalhamento das operações, não isso, mas o ambiente fake news. E eu cheguei a ver, ao longo do dia, um debate entre dois deputados federais, salvo engano meu, foi na CNN Brasil, não vou me recordar dos nomes dos deputados, mas um deles, favorável ao governo, ele argumentava exatamente isso. Olha, se não está tipificado, como ele manifestou no Código Penal, se não há como caracterizar especificamente, então operações como essa de hoje não deveriam ter acontecido. É por aí? Não, eu não enxergo que seja por aí, porque a operação de hoje tem um cunho investigativo, né? Você pode, numa investigação, querer apurar fatos para entender se está havendo a prática de um crime, né? E a necessidade de apurar é porque você pode, inclusive, estar tendo a prática de vários crimes, não apenas de um. E ali o que acontece quando nós temos a situação da fake news? É um fenômeno complexo, ele não é simples, ele apesar da gente dizer que há muito tempo as pessoas poderiam disseminar um boato ou uma notícia falsa ao pé da orelha, quando encontra com uma pessoa na praça ou em algum lugar. Mas isso é uma eventualidade, né? Um cidadão, a pessoa física, fazer o comentário com uma outra pessoa. É diferente de quando você organiza, né, e profissionaliza um método quase que de exploração de atividade para disseminar notícias falsas. É a mesma coisa de você pensar que você constrói e institucionaliza a trapaça. É você dizer assim, olha, eu posso criar um perfil na mídia social com robôs, para que esses robôs deem likes, que gostam de você. E aí milhões de robôs vão dizer que gostam de você. Então as outras pessoas vão achar que você é uma pessoa muito legal. Quer dizer, isso é manipulação. Isso é trapaça, isso engana as outras pessoas. Então, o que se está vendo é que a gente está vivendo o poder da tecnologia que, se usado sem limite, sem ética, pode sim estar criando novas situações. A sociedade, com novas situações de comportamento, está sujeito a ter que escrever novas condutas, e novas condutas tipificam novos crimes. Então, essa questão de se querer apurar fatos, investigar, que o Supremo Tribunal Federal tem total possibilidade de conduzir, num sentido de proteção da sociedade, de proteção da própria democracia, de proteção da liberdade. Se na apuração, na investigação, se entender que não havia prática de crime, que não havia abuso, você encerra, né? Então, é aquela velha história, você tem o dever de verificar para poder evitar danos maiores.
e principalmente para ajudar a escrever a própria legislação, porque nós estamos precisando explicar para as pessoas e para a criança, para o jovem, como é que eu diferencio, né? O que seria, então, a notícia com credibilidade verdadeira, que eu devo confiar, acreditar e posso repassar para as pessoas, do fato da notícia falsa, porque devido à profissionalização dessa prática, que está ficando mais sofisticada, está ficando até difícil, muitas vezes, para a pessoa comum discernir facilmente o que já vem manipulado, Sim. que vem muito manipulado, né? Então, é importante, não só é lógico fazer a lei, como a gente vai precisar usar tecnologia, ferramentas para combater fake news, e vamos precisar fazer campanhas educativas a respeito desse tema. Doutora, ao mesmo tempo que a senhora falou, né, uma prova documental que puxa o que existe hoje para a realidade do Código Penal, enfim, eu fiquei pensando como é fácil fazer isso na internet hoje, né? Manipular uma imagem, uma frase, um áudio, uma informação, enfim, mas eu queria lhe perguntar... Até um vídeo, né, Guto? Até um vídeo, que a gente tem o deepfake. Pois é, e com uma facilidade que a tecnologia está permitindo isso com extrema facilidade, né? Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, à medida que se vá caracterizar, portanto, o crime, ou que vá se definindo os contornos para uma legislação específica, vai ter que se diferenciar aquele que produz a fake news daquele que simplesmente replica uma mensagem que recebeu no grupo de WhatsApp? Sim, isso é essencial, Guto. O que você acabou de falar, você tem que ter gradações, tá? É quase como dizer que você diferencia a mente que cria, que é a mente criminosa, que é aquele que cria o golpe, daqueles que são os laranjas, que depois vão cair e vão acabar estando dentro do esquema, sem às vezes nem perceber que foram usados dentro do esquema. Então, existe sim hoje, dentro do modelo, da metodologia ali da fake news, aquele que planeja, que é a mente que constrói, que planeja como que vai ser feita aquela manipulação de fatos, que reúne recursos, que reúne esforços, pessoas, ferramentas, que juntam uma organização. E depois, quando você dispara isso dentro da internet, os demais que vão repassando, você tem dois perfis. O que repassa ciente e consciente, sabendo que era fake news e está quase como sendo um soldado para disseminar aquilo ali, e aquele que não sabia, que ele tinha acreditado que aquilo ali era verdade. Por quê? Porque faz parte da estratégia de disseminação da fake news você disseminar através de pessoas que têm proximidade com outras pessoas, ou o que a gente chama de redes de influência, redes de confiança. Então, se eu dissemino uma fake news dentro de um grupo de família, dentro de uma família, a pessoa acredita que aquela pessoa deve saber o que ela está falando. Então, se ela passa, o outro passa adiante. E o outro que recebe daquele passa adiante, porque se foi o fulano que passou para mim, e eu confio e acredito nele, afinal, ele é professor, ele é advogado, né? Ele já foi reitor de uma universidade, ele é isso, ele é aquilo. Então, se ele disse isso e ele passou para frente, então imagino que deve estar correto. Então, você vai tendo uma rede que vai repassando, e quanto mais aquilo é repassado, ele vai ganhando uma força de verdade, ou de credibilidade, ou de endosso, por estar dentro de uma rede de pessoas que se confiam, né? Então, o primeiro disparo, aquele que cria, ele tem que ter uma responsabilização muito maior, né, do que aqueles últimos que estão repassando muitas vezes sem nem ter conseguido identificar exatamente que aquilo seja um fato de fake news. E a gente tem que ter um agravante. Quando uma agência de checagem de fato já rotulou e já deixou claro que aquilo é fake news, você tem que ter um agravante que puna de uma forma maior se uma autoridade, um formador de opinião, uma celebridade, um político continuar passando aquilo adiante, porque ele tem um poder de influência dos demais. E se aquilo já foi rotulado por uma agência de checagem de fato, que aquilo é
uma fake news, isso dá uma gravidade muito maior para que essas pessoas que são, digamos, o topo da cadeia Sim. de repasse de informação. Tá bem. Doutora, a gente vai continuar conversando, porque Uhum. não vai ser agora, mas com certeza a gente tem muito que falar daqui para Sim. frente por conta Isso vai ter dos novos próximos capítulos, planos. né, Goto? Ah, Vai com ter certeza. desdobramentos, até porque vamos ter eleições e esse Exatamente. assunto vai Exatamente. aumentar ainda mais com as próximas eleições. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente, a primeira aqui no ClickTube News. Um grande abraço, Imagina. contamos tudo com a senhora. Obrigada. Um abraço, Um abraço. obrigada. Tchau, Obrigado. até logo. Tá aí o Reforgan, nosso parceiro aqui do ClickTube News. É um exemplo, né, do tema que a gente vai abordar agora. O Reforgan é um produto que foi lançado exatamente agora durante a pandemia. Ele tem uma finalidade específica, que é reforçar o sistema imunológico, aumentar a imunidade, portanto, e assim nos defender, nos permitir estar com a defesa mais robusta, mais forte contra vírus, contra bactérias. Mas tem também o aspecto da empatia. Essa palavra tão difundida hoje em dia, exatamente porque tem sido pouco praticada. Você sabe por quê, né? Bom, com o lançamento do Reforgan, nesse momento a empresa mantém as redes de produção e de divulgação ativas, gerando renda no momento que é difícil para todos. E, quiçá, mantenha também as suas atividades completas e os empregos também dos seus colaboradores. Um exemplo que está sendo seguido por várias empresas. O Magazine Luiza diz que tem caixa para manter as atividades e os empregos por 2 anos e vem criando novos produtos para se ajustar ao mercado da quarentena. Descontos, promoções, entregas em domicílio ativaram o universo digital. Google e Facebook já anunciaram que só voltam aos escritórios em 2021. Tá certo também que nessa área da comunicação, Google e Facebook já tinham uma coisa muito mais traquejado, muito mais rotina, muito mais hábito de trabalhar, inclusive no estilo home office, né? Já estavam mais descolados para isso. Boa sorte. Tem empresas que exercitam a empatia sendo mais atentas ao consumidor. É disso que a gente estava falando, né? A Brastemp, por exemplo, ouviu um cliente que disse que a empresa estava investindo em anúncios num site suspeito de espalhar fake news. Imediatamente respondeu à demanda, tirou o anúncio. Tirou o anúncio, mesmo virando alvo dos mais intolerantes, que chegaram a chamar a empresa de comunista. Bom, mas aí também não é para levar a sério, né? A Brastemp deu um exemplo positivo, gerou engajamento com a marca. É ou não é um baita de um exemplo. No mínimo faz pensar. Ela própria, inclusive. Outros empresários decidiram que o momento é de abraçar causas solidárias. Foi isso que fez o empresário Abílio Diniz ao criar o programa União São Paulo para arrecadar doações para as famílias mais atingidas economicamente pela pandemia. Solidariedade é uma forma de amor, de carinho, de respeito. É muito importante essa contribuição. Ser solidário com aqueles que mais precisam, com aqueles que têm mais dificuldade, que não estão bem nesse momento, é uma forma de amor e de carinho. Olha, a gente tem que aplaudir a iniciativa dessas empresas que estão se organizando para fazer doações, para poder apoiar o combate ao coronavírus. São iniciativas louváveis, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que estar atento para os números que mostram que a economia brasileira está se deteriorando rapidamente. E o governo precisa ter um plano lá na frente para recuperar essa economia. Hoje saíram dados mostrando que só em 2 meses, em março e abril, foram mais de 1 milhão de vagas de carteira assinada perdidas no país. Sem emprego é essa. Não só isso, números que mostram que a evasão de recursos, que a saída de recursos estrangeiros do Brasil vem crescendo a um passo assustador e mostra como o mercado financeiro, como os investidores lá fora estão inseguros em relação às aplicações aqui no país.
Em 12 meses saíram nada mais nada menos que 60 bilhões de dólares. Isso dá mais ou menos, isso dá mais de 300 bilhões de reais. Só no mês de março foram 25 bilhões de dólares. Então, esses números impactam demais a economia do país. Não é só dinheiro que está saindo do mercado financeiro, de uma aplicação em ações, numa aplicação em título público. Isso é dinheiro que está saindo principalmente também do setor produtivo. São empresas multinacionais que estão tirando, estão reduzindo investimentos, que estão reduzindo financiamentos nas suas filiais aqui no Brasil. Isso vai impactar o mercado de trabalho lá na frente também. Impacta a produção industrial, impacta todos os segmentos da economia. Mostra que o Brasil vem perdendo a credibilidade e a confiança do investidor lá fora. Isso é normal durante uma crise. Todos os países emergentes sofrem quando você tem uma crise global. Todos eles perdem recursos estrangeiros. Mas o volume de recursos que saiu no Brasil é muito acima da média dos outros países, dos nossos vizinhos inclusive. Não é à toa que o real perdeu 30% do valor em relação ao dólar só nesse ano. A gente não completou nem 5 meses do ano. Então, mais uma vez, a gente tem que ficar atento e cobrar efetivamente desse governo uma política, um plano de recuperação econômica, senão a vaca vai para o brejo. A gente não vai ter nem dinheiro interno, nem dinheiro externo para se financiar depois. Para financiar essa recuperação econômica. Já não tem dinheiro público. Já não vai ter dinheiro privado. Já não vai ter dinheiro estrangeiro, a gente não sai do buraco. Mas vamos voltar a falar das investigações das fake news. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou a quebra do sigilo e o bloqueio dos perfis nas redes sociais dos 17 investigados no inquérito. Segundo o ministro, o objetivo é interromper o ciclo de discursos de ódio e ataques às instituições democráticas. O ministro disse ainda que a liberdade de imprensa não é construída com um exército de robôs e que as provas expõem uma associação criminosa com o chamado gabinete do ódio. Sempre ele, né? Tudo converge para lá, tudo que é de ruim sai de lá, coisa medonha. Aquele que gravita em torno do presidente, esse gabinete do ódio, meu Deus do céu. Nós temos que sair um pouco do paternalismo que caracteriza o Brasil em vários pontos. Inclusive, às vezes, no trato dessa questão de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de tutela de quais informações podem chegar à população. Liberdade de informação, mercado livre de ideias. Agora, quem exagerar, quem ferir a Constituição, quem propagar discurso de ódio, quem praticar crimes ao exercer a sua liberdade, deve ser responsabilizado. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é aquele mesmo, você lembrou bem, aquele que recebeu uma visita oferecida dele próprio, do presidente Bolsonaro, essa semana. Pois bem, o procurador pediu a outro ministro do Supremo, Edson Fachin, a suspensão exatamente deste inquérito das fake news. No pedido, ele diz que não há segurança jurídica no processo e que não vê qualquer ilegalidade nas postagens. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União decidiu suspender os anúncios do Banco do Brasil em sites suspeitos de espalhar fake news. Ora. Como diria o pessoal mais jovem. Demorou, né? Pois é. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União, como eu dizia, suspendeu os anúncios do Banco do Brasil. Independentemente dos desdobramentos criminais e políticos desse inquérito, a gente tem que considerar e até comemorar o fato de estar havendo uma grande discussão sobre as fake news. Esse é um ponto fundamental no processo. As pessoas, no mínimo, vão pensar 2 vezes antes de sair por ali replicando mensagens que recebem de fontes que mal sabem quem são e passando informação adiante sem nenhuma responsabilidade, porque isso é irresponsabilidade, sim, seja de quem for, não precisa ser autoridade pública. É de cada um de nós. Pessoas físicas têm que ter responsabilidade de sair replicando mentira, ora, francamente. A essa altura do campeonato, vão ter que pensar mesmo 2 vezes antes de replicar essas notícias. Além de que, pense comigo,
Essas são as pessoas que replicam. E as pessoas que produzem fake news, aquelas que fabricam intencionalmente fake news. O que quer um cara que fabrica uma fake news? Já pensou nisso? O que ele quer? Coisa boa não pode ser. Vai ter que pensar duas vezes, porque a água está batendo na fake news. A gente aqui do ClickTube News já lançou a campanha e abraçamos também a causa em defesa do jornalismo profissional, em defesa das notícias que venham de fontes seguras e que tenham credibilidade. É esse o trabalho, é a estes profissionais que a gente deve respeito. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não interfere nada! Oi, nós! Agora, nesta etapa, ao vivo, 20 horas 31 minutos, a gente está ao vivo com o ClickTube News, nesse dia agitado na política nacional, dia agitado nas operações da Polícia Federal, por conta dos inquéritos e dos mandados de busca e apreensão, aos quais a Polícia Federal fez valer, visitando aí uma série de pessoas por conta da questão das fake news, o inquérito das fake news. A gente está iniciando essa etapa aqui ao vivo, você já acompanhou conosco, a doutora Patrícia Peck, especializada em Direito Digital, fez para a gente uma avaliação muito bem feita, muito legal, acerca do que é crime, do que não é crime nesse procedimento das fake news, qual é a situação de momento, já que tem que ser tipificado ainda, tem que ser, melhor dizendo, tem que ser definida a legislação específica a esse respeito. E agora a gente vai falar um pouco mais das fake news, especificamente não só, mas do comportamento das pessoas que eventualmente pode levá-las até a cometer, muitas vezes sem querer, ou produzir ou replicar uma notícia falsa, uma fake news. Foi a agitação toda durante o dia nas redes, e muito por conta de que as pessoas têm essa vontade, têm esse direito de se movimentarem e de se expressarem nas redes. O que acontece é que nem sempre há conhecimento suficiente aplicado para que essas pessoas possam expressar suas opiniões, suas críticas, considerações, sem incorrer em riscos. Vamos falar disso? Sim, a partir de agora com a nossa ClickTuber, ela também é nossa, aqui da plataforma ClickTube, a Mirela Bergamo, do canal Eu Melhor. Oi, Mirela, já está com a gente? Oi, Guto, boa noite pessoal que está acompanhando o ClickTube News, essa noite gelada. Prazer ter você com a gente. A Mirela foi repórter, apresentadora de televisão também, hoje trabalha numa empresa, tem uma empresa, melhor dizendo, que trabalha com comunicação nas redes, trabalha muito marketing digital, né, Mirela? Antes da gente começar propriamente a conversa, só queria listar aqui algumas das pessoas que estão com a gente. Professor Sérgio Adorno, uma honra ter essa audiência tão qualificada. Gilberto Manioto, meu irmão querido. Cristiana Randall, Jorge Vasconcelos, a Bia Nunes, a Cecília Nunes, irmã dela, Zé Carlos Neves, Araújo, e tem muito mais gente que daqui a pouco a gente fala. Mirela, a gente iniciou, eu fiz essa introdução aí, nem tão enxuta assim, mas para tocar no seguinte aspecto, as pessoas têm o desejo, que é, a essa altura, absolutamente natural, né, com o avanço da tecnologia e das redes, as pessoas têm o desejo de se expressar. A internet trouxe essa possibilidade. E tem feito uso de WhatsApp, Facebook, Twitter e tantas redes para se expressar. Só que com isso veio junto o problema das fake news. Para eu parar de falar e ouvir você, todo mundo tem esse desejo, mas todo mundo pode, Mirela? Esse desejo, né, no marketing digital, no marketing, enfim, a gente fala, é um gatilho da comunidade, né? Todo mundo quer pertencer. Então, para eu pertencer, para eu dar uma opinião, eu preciso falar que, eu tô aqui, eu também vou falar sobre isso, eu também vou replicar esse assunto. E a necessidade é tanta, hoje em dia, é tão rápida, a informação é tão ágil, é tão veloz, você quer pertencer àquilo, por isso que as coisas viralizam tão rápido, que você recebe e já replica.
Então você não tem aquela questão da checagem, da apuração, de você pesquisar num site de credibilidade, você já replica, enfim. Então isso é muito comum, esse movimento, né, de você receber algo, quero pertencer, quero fazer parte, quero dizer para todo mundo que eu sei também sobre isso, que eu também quero falar sobre esse assunto, e você manda embora. Você diz, todo mundo deve? Bom, é democrático, né? Essa coisa de todos hoje somos produtores de conteúdo, né? Qualquer pessoa hoje produz conteúdo. Há um tempo atrás, divulgar informações era algo dos jornalistas, né? De alguns colunistas. Então você divulgava informação e o jornalista tinha um conhecimento. Ele tinha um código a ser respeitado, né? Então ele sabia como funcionava o processo da informação. Ele checava, ele ligava para uma fonte, ele buscava um embasamento científico, um dado, enfim, né? Essa série essas regrinhas todas que você aprende, que você no mercado de trabalho você faz. Então, e você divulga a informação dessa forma. As pessoas que não passaram... Mirela, desculpa te interromper, aparentemente são regras que, primeiro, que quem não é do meio, não é jornalista, não tem obrigação... Sim, de saber. Agora, as pessoas não imaginar que o jornalista tem esta responsabilidade é que me parece um pouco estranho. É quase como se dissesse assim, se esse cara faz, eu também posso fazer. Não é? Sim, é porque hoje, antigamente, né, quem poderia dar informação? Quem estava trabalhando num jornal e tinha o jornal. Quem estava numa emissora de TV... Hoje você tem um celular na mão que você liga aqui e você fala para quantas pessoas você quiser. Você pode fazer um vídeo, você pode escrever qualquer coisa nas suas redes sociais, Então todo mundo se tornou muito empoderado. Eu posso também, eu posso informar, eu posso divulgar. E é um poder, só que como todo poder, você tem que saber o que você faz com ele, né? O problema é que as pessoas não têm essa informação e essa formação de como funcionam as coisas. E aí vira essa coisa toda que a gente vê hoje em dia e que deu no que deu, né? Então, eu acho que é super importante produzir conteúdo. Hoje muitas pessoas produzem, e eu sou uma pessoa que eu estimulo profissionais de diferentes áreas a produzirem conteúdo. Acho que mas desde que ele tem essas regras. Você é um médico, você quer falar, você quer produzir conteúdo para você ter mais paciente, para você gerar credibilidade, para você gerar autoridade, vamos lá. A internet está aí, a internet possibilita isso. Mas você vai gerar informações da sua área de especialidade, que você estudou, que você conhece, planejando, fazendo um planejamento de comunicação com antecedência, né? É todo um negócio. Eu digo que a produção de conteúdo hoje ela é um negócio para quem quer começar a produzir, né? Pode ser um segundo negócio, no caso de alguns especialistas, nutricionista, dentista, professor, enfim, ou pode ser o negócio principal. Agora, a pessoa comum que acha que é só, vou chegar aqui, vou colocar qualquer coisa na minha rede, vou fazer um vídeo falando sobre qualquer coisa. Isso é muito perigoso. Você não tem esse planejamento, você não tem os seus objetivos com isso, as suas metas. Então, quando a pessoa vê um post numa rede social, eu brinco que é como um iceberg. Ela tá vendo isso aqui. Ela não viu 1 ou 2 meses antes de preparo para aquele post estar ali. De estudo, de um calendário editorial. É um planejamento intenso para você colocar um post numa rede. Isso uma pessoa séria fazendo, com propósito, para ter eficácia, para ter resultado. E então, as pessoas simplesmente colocam, postam, fazem. Olha, esse remédio deu certo, usem. Não é assim que funciona. E a gente vive num local em que as pessoas que estão na rede se tornaram ídolos, são influenciadores, né? A gente vive num momento que eles influenciam. Então, a gente tem que ter uma preocupação ainda muito maior, porque as pessoas não têm esse filtro, essa peneira, esse cuidado, esse planejamento, e só colocam, mandam ver. Você tocou num aspecto particularmente interessante, porque hoje a gente teve toda essa movimentação na política, né, e na justiça, mexeu com o Palácio do Planalto, que até agora há pouco, pelo menos, não sei se continuou, mas estava com uma reunião emergencial envolvendo o próprio presidente da República, seus ministros, para buscar uma reação a essas operações que foram desencadeadas hoje. Mas eu queria tocar num outro lado dessa mesma questão. Você falou, olha, esse remédio aqui, disseram que é bom, usa, e a gente está no meio de uma pandemia. Ou seja, você já deve ter ouvido falar aí do pacotinho de feijão vendido a R$1.000 que cura a Covid-19, já deve ter ouvido falar do gengibre,
já deve ter ouvido falar de uma série de coisas, como se houvesse, sei lá, não sei nem como classificar, mas como se fosse alguma esperança. Na verdade, são falsas esperanças, só que aí está envolvendo a saúde das pessoas. É muito risco. É muito risco, é por isso que, mais uma vez, a gente tem que. As pessoas têm que entender que não dá para sair replicando porque você quer pertencer ou porque você quer parecer que você sabe, conhece, está por dentro do assunto, né? Então, checa. Eu recebo muitas, assim, essa coisa das mensagens do WhatsApp, né? Eu recebo muitas coisas de pessoas muito próximas e sempre alerta. Fala assim, mas por que você mandou essa informação? É verdade? Você checou? Não, mas olha, de me mandaram, faz aí que vai dar certo. E aí você vai checar e você vê que não é verdade, que é mentira. Então, pessoas próximas a gente consegue alertar, mas quem não está próximo, o que você faz? Consciência mesmo, de trabalhar indivíduo a indivíduo, tipo, olha, checa antes, olha antes, tem tantos sites bacanas e legais, dá um Google, com um Google você consegue entender se aquela notícia é verdadeira ou não, e hoje mesmo aqui onde eu moro, em São José dos Campos, me perguntaram assim, falaram assim, olha, falaram que se o comércio não abrir amanhã, eles vão saquear a cidade inteira, vão quebrar a cidade inteira, é verdade? Eu falei, como assim, sabe? Saiu lá na internet, eu falei, então as pessoas, e elas começam a publicar e a falar, e aí de repente acaba incitando até um movimento de vamos saquear, vamos na cabeça de uma única pessoa. Acaba participando disso. A gente já vai retomar, só quero listar mais algumas pessoas que estão conosco. A Cristiana Randall, eu não sei se falo o nome dela direito, toda vez. Está com a gente também o Edson Granha, um grande abraço. A Mara Gama, Wagner Mafezoli e a Daniele Granha, que é prima da minha digníssima primeira-dama, que está lá nos Estados Unidos assistindo a gente. Um grande beijo para você, para sua turminha, Dani. Mirela, dá para a gente enxugar muito, sem ser leviano com o seu trabalho, mas dicas, aquela coisa que jornalista sempre pede, dicas para as pessoas que querem se precaver, para não vou nem tocar naquelas que produzem, mas aquelas que não querem reproduzir fake news. O que fazer? Não querem reproduzir? Bom, acho que a primeira coisa é isso que a gente falou, né? Você receber a informação e você primeiro avaliar a informação, checar a informação, procurar, como eu falei, um mecanismo de busca no Google, você coloca e você já consegue saber se é verdade ou se é mentira. E se você tiver em dúvida, não compartilha, né? Não compartilha. Não é por isso que você vai ser menos importante, porque você não opinou sobre aquilo, não falou sobre aquilo, né? Então, se tem dúvida, não compartilha. E para apurar é muito fácil hoje em dia. É uma coisa um pouco narcisista nessa história, ou é uma carência, um lado emocional da vida que as pessoas precisam cuidar melhor? Eu acredito que nessa questão que eu falei desse gatilho mental, né, do pertencimento, eu acho que são métodos mesmo, são gatilhos do nosso cérebro para satisfazer algumas necessidades. Né, satisfazer vontades. Eu preciso pertencer, eu preciso saber sobre isso. Se eu não mostrar que eu tenho conhecimento, as pessoas não vão me aceitar. Então, tem muito disso. É algo de ser humano, é algo, né? E, óbvio, o marketing trabalha com essa necessidade, né, do pertencimento. É um gatilho mental, enfim, todo mundo utiliza isso para vender, a gente usa muito isso na internet. E porque dá certo, as pessoas têm essa necessidade, tipo, todo mundo vai, se você não for, como você falou a lista das pessoas que estão aqui, por quê? Tá todo mundo ali, eu também quero entrar no jornal, eu também quero pertencer, essa vai ser a lista das pessoas que vão a esse evento, que vão participar desse evento, eu também quero ir. E a mesma forma, eu recebi essa informação, eu quero passar, porque eu quero dizer para todo mundo que fui eu que recebi, que eu que passei, que eu tenho acesso, que eu conheci, e assim é uma bola de neve, a fake news é muito... Eu acredito que esse gatilho é muito forte, assim, na fake news. Mirela, agora conta pra gente saber um pouquinho da sua trajetória. Como é que uma jornalista que já tratou aí de espiritualidade, maternidade, vegetarianismo e que hoje é especialista em comunicação digital, como é que você veio parar nesse universo? Tá certo que está se ampliando cada vez mais, né? Mas como é que você se reenquadrou nessa nova gaveta e nesse novo ambiente? Na verdade, as duas coisas chegaram juntas na minha vida. Eu fui jornalista de televisão por 16 anos, mas já sempre gostei muito dessa coisa da internet, assim, desde a época do Orkut, lá atrás eu já tentava fazer um cross, assim, com o que eu estava produzindo, com uma reportagem, e gostava, curiosa, por curiosidade. 6 anos atrás eu falei, vou me formar em marketing digital, eu já via
falava, essa tendência da internet, ela vai, né? Eu já consegui antecipar um pouco esse movimento que a gente vive. Fui me formar, me especializar ainda, estava em TV, e há 4 anos eu decidi migrar, então, da TV só para o marketing digital, especialmente o video marketing, que é a minha especialidade hoje. E nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi até um teste mesmo, eu tinha acabado de fazer a especialização, tal, eu falei, eu vou montar um blog para falar sobre saúde mental, sobre espiritualidade, sobre vegetarianismo, sobre um estilo de vida mais saudável. Por que eu fiz isso? Porque eu, durante 16 anos em TV, como muitos jornalistas, também fiquei muito estressada com a rotina maluca do hard news, de não ter rotina, muitos dias sem enfim, aquela coisa louca. E eu tive uma síndrome de burnout, né, que é o grau máximo do estresse. E quando eu tive a síndrome, eu não conseguia achar muita informação consistente, que falasse sobre isso. Eu falei, bom, então eu vou, de alguma forma, criar um espaço em que eu possa falar sobre esse assunto. E eu comecei isso, eu fiquei de licença médica durante 6 meses da TV, e nesse período eu fui trabalhando nesse blog, nesse site, fazendo alguns vídeos, e quando eu voltei da minha licença médica, eu decidi, então, encerrar a minha carreira em TV, então as duas coisas chegaram juntas, o marketing digital e essa mudança de vida, de alimentação e de rotina, enfim, dá mais valor a essas pequenas coisas que, quando você está numa rotina intensa, você nem percebe. E deu certo, né? A sua cara está muito boa. Ah, deu certo, posso dizer que esses 4 anos foram especiais, vieram filhos, e tudo, mudança total de vida. A gente está finalizando a nossa entrevista, um prazer ter recebido você aqui, mas eu tenho uma perguntinha a mais para te perguntar, aquela respostinha tão enxuta quanto você possa. Já que a gente falou de bem-estar, de equilíbrio, de saúde mental, como manter a cabeça boa no meio de uma pandemia por conta dessa Covid-19, Mirella? Olha, desde o início eu tentei pensar que tudo isso é para o bem. É lógico que a gente está vivendo um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita ansiedade. Tem pessoas que trabalham comigo que já pararam de trabalhar porque estão doentes, porque estão ansiosas, não digo doentes com Covid, mas ansiosas. E eu tentei sempre focar no positivo, pensar que toda dor, ela sempre vem para te transformar, sempre vem para te mudar. Então, eu imagino que sim, nós vamos ser pessoas muito melhores, o mundo vai ser um local muito melhor, e a gente já está vendo resultados disso. Então, com esse foco sempre no positivo, eu acho que dá para passar um dia por vez. E assim, vivendo um dia de cada vez, não deu para fazer hoje, tudo bem, amanhã é um novo dia, a gente faz amanhã, sem muita ansiedade, sem muito pensar como vai ser, quando vai abrir, quando não vai abrir, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. Vamos viver hoje, porque não dá, ninguém sabe o amanhã. A gente tem algumas previsões, mas não dá para ter certeza. Então, viver o agora e pensar que é pro bem. Essa está sendo a minha receitinha. A minha esposa, minha mulher, a Flávia, ela me fala isso diariamente. Que bom. Ela congrega da mesma doutrina que você. Vou dar o seu telefone para ela. Pode dar, é um prazer. Mirella, um grande prazer, viu, ter você aqui com a gente. Obrigadíssimo. Muito obrigada, Guto. Ótimo, só me chamar. A Mirella é do canal Eu Melhor, aqui da nossa plataforma ClickTube. Vai lá, inscreva-se para assistir o canal dela, para assistir os demais canais que a gente tem aqui na plataforma, que você vai gostar. Um abração, Mirella. Valeu. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. A gente viu aí a Mirella com a gente falando, e eu queria aproveitar, já que convidei a todos para assistir o canal dela, quero convidá-los também para se inscreverem na plataforma ClickTube, para vocês conhecerem mais do nosso trabalho, que tem lá produções de conteúdo para todos os gostos, né? Esporte, bem-estar, como você viu com a Mirella, vida corporativa, política, economia também, futebol, tem tecnologia, tem de tudo. Vai lá, inscreva-se, aí você já dá aquela força para a gente, deixe os seus cliques, você aciona lá a nossa sinetinha para saber tudo que a gente produz e ajuda a gente a continuar produzindo, porque é o que a gente gosta de fazer, produzir para estar aqui com vocês. A gente falou da Mirella, mas eu queria também convidar vocês agora para ver um outro vídeo, também aí do leque da plataforma ClickTube, um outro conteúdo produzido por profissionais, que são sempre os nossos profissionais, produzem com credibilidade e são responsáveis por aquilo que descrevem e opinam. Vejam esse vídeo. Oi, Guto! Oi, galera aí do ClickTube News, tudo bem com vocês? Quanta notícia, hein? Pois é, muito bacana o jornal, parabéns, estou adorando, viu, Guto?
Olha, pessoal, tô aproveitando aqui o espaço para dizer que tem vídeo novo no canal, Mãe de Adolescente por Michele Matucci, e eu fui abordar as aflições que as mães relataram aí para mim, que estão sentindo com os filhos dentro de casa, sem ter aquela interação social com os colegas, né? Numa fase tão importante da vida deles, né? De passear, de ir em festinha, de paquerar, de dar um beijinho na boca, aquela coisa toda. E eles fechados em casa, interagindo só online, mais as meninas, inclusive, do que os meninos. E aí tem uma psicóloga que tá dando umas dicas pra gente. Tá bem bacana o vídeo. Quem tiver o filho em casa aí e acha que só ele tá muito tempo no videogame, tá enganado, tá? É o filho de todo mundo praticamente que tá o tempo todo no videogame, claro, conciliando aí com as atividades virtuais da escola. Bom, é isso. Tô deixando o meu beijo aqui, o meu abraço e esperando vocês lá no canal. Tchau! Muito bem, a gente agradece aí a nossa Michele Matucci, também outra coisa nossa, como a gente pode dizer, também produtora de conteúdo aqui no ClickTube. Mais gente que está conosco hoje, o professor Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro, uma honra também, professor, um dos maiores especialistas em inflação do Brasil. Eu vou entrar em contato com o senhor, quero trazê-lo aqui para participar com a gente aqui no ClickTube News. Em breve eu procuro pelo senhor. Benjamin Sérgio Gonçalves, outro amigo querido, jornalista lá de São Paulo, também está com a gente. Eu quero agradecer a vocês, a Michele já convidou, vou voltar a convidar vocês a conhecerem os nossos canais, se inscreverem, darem essa força para a gente continuar produzindo e trabalhando, porque o que a gente faz é para vocês. Gente, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Obrigado, gente!